Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso curso de formação de discípulos, onde nós vamos começar a estudar o módulo 1 de Conecte-se com a sua nova vida. Esse é um projeto da Igreja Metodista na 8ª região, sob a direção da Bispa Ideide. Eu sou o pastor Gilberto Reder e eu quero começar hoje o módulo 1 e nesses dias será um prazer tê-lo também nas nossas aulas da nossa escola de discípulos. O tema de hoje é a sua nova vida em Cristo Jesus. E o nosso texto básico está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que grande bênção é esta de termos a possibilidade de sermos transformados em novas criaturas, de termos uma nova vida em Cristo Jesus. Se um dia você entregou o seu coração a Jesus e permitiu que Ele fosse o Senhor da sua vida, você deu início agora a um processo, a uma nova vida, uma nova caminhada de uma vida com Deus. E é muito importante que nós entendamos que a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. E ela nos alcançou a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados. E aí nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas eu quero ler com você outro texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Você pode acompanhar. O apóstolo Paulo diz a seguinte palavra: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus por isso. A partir do momento que Jesus faz morada na nossa vida, no nosso coração, pela fé nós nos entregamos a Ele, Ele passa a viver em nós. E logo já não sou eu mais quem vive, como diz o texto, mas Cristo é que vive em mim. Mas o que isso significa? O que implica esta nova vida? Então nós vamos estudar sobre isso nessa manhã. Em primeiro lugar, quando você tem uma nova vida, você vence o pecado. Mas é importante entendermos o que é pecado. Nós temos várias definições de pecado na teologia. A palavra pecado literalmente significa errar o alvo. Deus nos criou com o alvo de adorarmos a Ele, de vivermos para o seu louvor, vivermos uma vida de santidade. Mas nós erramos esse alvo, nós desobedecemos a Deus. E a própria Bíblia descreve o pecado como uma transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz exatamente isso, que o pecado é a transgressão da lei. Então é muito importante que saibamos que não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque nós somos pecadores, por natureza. E esta é a condição que nós conhecemos como o pecado original, ou o pecado herdado. Assim como nós herdamos as características físicas dos nossos pais, herdamos também a natureza pecaminosa de Adão. É justamente isso que nos ensina Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Mas para a gente entender a questão de vencer o pecado, nós precisamos conhecer um pouco da nossa situação antes de nós conhecermos a Jesus. Nós colocamos aqui 3 quadros importantes
para que a gente possa ilustrar essa questão para a nossa vida cristã. Primeiro, a nossa escolha resultou na separação de Deus. Quando o pecado ele entrou na vida do ser humano, houve um abismo entre ele, entre as pessoas, entre os pecadores e Deus. Isaías 59, versículo 1 a 3, a Bíblia diz que Deus não está surdo para ouvir, o seu braço não está encolhido para que não possa abençoar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz porque todos pecaram, estão separados da glória de Deus. No segundo quadro nós vemos que nenhuma ponte atinge a Deus. Não há nada que possa chegar do outro lado e fazer com que nós voltemos à nossa condição inicial, que nós voltemos à nossa comunhão. Muitas vezes as pessoas tentam boas obras para chegarem até Deus, outras a religião, a filosofia, são tantas as questões que o ser humano, por si mesmo, ele tenta estabelecer para chegar a um relacionamento com Deus. Será que as obras podem nos salvar? A palavra de Deus nos diz em Tiago 2, versículos 10 e 11, que se nós tentarmos cumprir a lei, cumprir os mandamentos do Senhor e infringirmos em um só ponto, nós nos tornamos culpados de todos. Então é impossível nós chegarmos a Deus pelo nosso esforço próprio, pelas nossas obras de caridade, pelo nosso próprio caráter, tendo em vista que nós somos pecadores. Onde você está? Então nós percebemos no terceiro quadro aqui, e Jesus Cristo ele veio ao mundo para morrer pelos pecadores, e ele estabeleceu uma ponte entre as pessoas e Deus. Então as pessoas estavam separadas por causa do pecado, da rebelião, mas em Jesus Cristo nós recebemos paz, nós recebemos perdão, recebemos vida com Deus, vida abundante. Nós fomos reconciliados com Deus e tivemos vida eterna. Ao entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, não só temos o perdão dos pecados, mas você tem o grande privilégio também de se tornar uma morada do Espírito Santo. A partir daí, então, o Espírito Santo ele vem habitar em nós e nós teremos todas as condições de vencer o pecado. É por isso que a nova vida em Cristo significa vencer o pecado. A partir do momento que você tem uma nova vida em Cristo, você é a habitação do Espírito Santo. E agora você terá toda a condição para vencer o pecado. Mas como eu posso vencer o pecado na prática? Amado, um dos recursos é a direção e a presença do Espírito Santo na nossa vida. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 25, descreve o fruto do Espírito Santo. A partir do momento que nós nos entregamos a Jesus, nós temos o Espírito Santo e com a presença do Espírito Santo, o fruto do Espírito se manifesta na nossa vida. Que é amor, que é alegria, que é paz, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Todos esses gomos do fruto que é descrito em Gálatas 5, no versículo 16 a 25. Como vencer o pecado? Então, através da presença do Espírito Santo. Para continuarmos a nossa vida e crescendo em Cristo, é preciso também a oração. Então, nós temos o Espírito Santo em nós, mas Deus também nos chama à oração. Efésios 6, 18 a 20, ele vai falar sobre a armadura de Deus e ele vai falar também sobre a oração, o valor da oração.
Queridos, nós precisamos aprender que a oração é a respiração da alma. Você vence o pecado, porque agora o Espírito Santo ele habita em você. Você se tornou uma morada do Espírito Santo, você se tornou o templo do Espírito. O que antes era impossível vencermos pelos nossos próprios esforços, pelo Espírito Santo, tudo se torna possível. Eu acho lindo o texto de Zacarias 4, versículo 6, que diz, não por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor nos diz, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Assim como Deus manifestava a sua presença, e no Antigo Testamento ele habitava em tendas, depois ele habitou no templo, hoje ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, ele habita no coração daqueles que receberam a Jesus como Senhor de suas vidas. E que nós possamos ser como este cálice, possamos ser cheios do Espírito Santo, até que nós possamos transbordar. Amém? Então, isso faz parte da nossa nova vida. Com a nova vida em Cristo, você também recebe salvação. A nossa condição antes da nossa nova vida era uma condição de ser humano caído. E o destino final era o lago de fogo, que está preparado para Satanás e seus seguidores. Isso está descrito em Mateus 25, versículo 41. Mas Deus manifestou o seu amor a nós, enviando seu Filho unigênito, único, para morrer para a nossa salvação. E é por causa desse amor que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. 1 Coríntios 3, versículo, ou melhor, 1 João 3, versículo 1 diz, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você recebe a salvação. Então, por meio de Cristo, recebemos também redenção, recebemos perdão, purificação dos nossos pecados, justificação e reconciliação com Deus. Que coisa maravilhosa. Eu não sei se aconteceu com você, mas aconteceu comigo. No dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu senti que saiu um peso do meu coração, saiu um peso da minha alma. E eu aprendi logo no início da minha caminhada com Jesus, que esse peso que saiu da minha vida era o peso dos pecados. Jesus, naquele momento, não só havia entrado no meu coração por meio do Espírito Santo, mas ele havia me perdoado, me reconciliado com Deus. E eu senti como se eu estivesse vivendo no céu, mesmo estando aqui na terra. Então, recebemos salvação. Há um texto de John Wesley sobre o caminho bíblico da salvação, em que ele diz o seguinte, a salvação de que aqui se fala não é aquilo que frequentemente se deduz desse termo, simplesmente a ideia de ir para o céu, de felicidade eterna. Não é o ir da alma para o paraíso, não é uma bênção que se estende do outro lado da morte, ou como nós usualmente falamos, do outro lado do mundo. As mesmas palavras do texto colocam isto além de toda a questão. Vocês são salvos. Não é uma coisa distante, é uma coisa presente. Uma bênção que através da livre misericórdia de Deus, vocês têm agora posse dela. Mas ainda as palavras podem ser reinterpretadas. Isto com igual propriedade, vocês têm sido salvos. De modo que a salvação de que falamos aqui pode ser estendida
para a inteira obra de Deus, desde o primeiro amanhecer da graça na alma até o dia que tudo seja consumado na glória. Trocando aqui em miúdos o que John Wesley está dizendo, a partir do momento que nós nos entregamos a Jesus, nós somos salvos. Não precisamos morrer para ser salvos. A salvação ela já acontece no momento que nós cremos e colocamos a nossa fé no Senhor Jesus e ela se estende por toda a eternidade. É por isso que com a salvação nós temos a vida eterna. Mas com a salvação, com o ser nova criatura, nós também recebemos liberdade. Ao ser uma nova vida em Cristo, você recebe liberdade. Glória a Deus por isso. Cristo, ele é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Um outro texto que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele veio para nos libertar do quê? Daquela velha vida e de tudo que nos escravizava. Por isso, Paulo ele reforça essa palavra de Cristo em Gálatas 5, versículo 1, quando ele diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Que coisa gloriosa! O Senhor ele nos libertou para a liberdade. Eu quero dar aqui meu testemunho nesse estudo. E quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu não fui transformado da noite para o dia. É claro, eu continuava indo na igreja no domingo, mas antes do culto no domingo, eu ia nos bailes que eu costumava ir, e num determinado baile que eu estava ali, do meu lado havia um casal quase que tendo relações sexuais, e do outro lado havia alguns rapazes usando drogas. Eu estava ali naquele meio, naquele ambiente, quando eu vi no meu próprio coração Deus dizendo, o que você está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar. E aí eu saí daquele lugar envergonhado. Senti uma repulsa por aquele ambiente. Sabe por quê? Porque eu tive a experiência de ter um novo coração. Uma nova vida em Cristo Jesus. O escritor Emerick, Alcione Emerick, ele usa um exemplo de um lugar com lixo para ilustrar que a libertação é muito mais do que expulsão de demônios. Tem muita gente que confunde exorcismo com libertação. E ele fala algo muito importante aqui. Exorcismo é espantar os mosquitos e deixar o lixo. Não há garantia de que não vão voltar. E libertação é ajudar a pessoa a fechar todas as brechas que abriu lá no seu passado e também no presente. É lançar fora todo o lixo, é tirar toda a legalidade. Os mosquitos não voltam para lugar que não há mais lixo para atraí-los. Por isso a verdadeira libertação, ela passa pela confissão de que Jesus Cristo é o Senhor, pela confissão de pecados, pela renúncia do passado, e através de um discipulado constante e eficiente, a pessoa liberta, ela deve permanecer em Cristo, para que ela não se submeta de novo a um jugo de escravidão. Não sei se você já passou por essa experiência. Você pode pegar uma lata de lixo, e colocar ali uma carne, um resto de comida, mesmo que você tampe, as moscas ficarão voando em volta daquele lixo. Então, tampar simplesmente o lixo não resolve. É preciso remover o lixo. Essa é a verdadeira libertação. 1 Coríntios 6, 12, o apóstolo Paulo, falando aos crentes, ele disse, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecer, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Gálatas
capítulo 5, versículo 1. Amém, queridos? A nova vida em Cristo também traz para nós justificação e santificação. Cristo, o Cordeiro de Deus, é quem nos justifica. É Ele quem tira o pecado do mundo. Que coisa maravilhosa. Deus nos perdoa, nos justifica através do sangue do seu Filho Jesus. A pessoa que aceita Jesus Cristo, ela é liberta do pecado e das influências que o pecado traz também na sua vida, para que ela possa crescer em santificação. Só assim a pessoa ela passa a rejeitar uma vida de pecado, como você está vendo aí nesse quadro. Ainda que a nossa natureza humana não seja extirpada, ela não é rejeitada. Mas a partir do momento que somos justificados e santificados, nós passamos a ter consciência de que é preciso realmente vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. 1 João 3, versículo 9, a palavra do Senhor nos diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Amados, nós não entendemos uma nova criatura que permaneça no pecado. Se a pessoa permanece no pecado é porque não nasceu de novo. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5, a palavra de Deus confirma que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus por isso. Justificação é um ato livre da graça de Deus, pela qual Ele perdoa todos os nossos pecados, somente pela justiça de Cristo imputadas a nós e recebida pela fé somente. Deus nos vê justos porque Ele nos vê pelo sangue do seu Filho Jesus. E a base para essa justificação, ou perdão, que é a mesma coisa, é que Jesus cumpriu a lei em lugar dos seres humanos. Jesus sofreu o castigo pelos pecados dos seres humanos. O castigo que eu e você deveríamos sofrer estava sobre ele, como diz Isaías 53. Mas o que significa santificação? Santificação é um termo que significa tornar santo, consagrar, separar do mundo e do pecado, separar para Deus. John Wesley lhe diz uma frase importante sobre isso. A conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Por isso, uma nova vida em Cristo não se resume apenas no momento inicial da conversão. É preciso entender que essa nova vida em Cristo, ela se estende também para a santificação. Agora entenda algo importante aqui. Antes da nossa conversão a Cristo, a nossa natureza era como a de um porco. A natureza de um porco, como que é? O porco sempre quer voltar à lama. Por mais que você pegue um porquinho bonitinho e dê um banho, coloque um talquinho, coloque nele um traje de gala, isso não vai adiantar muita coisa, porque ele vai correr para a lama. Quando você menos esperar, ele vai estar lá. E assim éramos nós, voltando com muito gosto para a lama do pecado, quando nós estávamos longe do amor de Deus. Mas quando Jesus ele entra na nossa vida, a nossa natureza ela muda. E para comparar essa nova natureza, é como a natureza de um passarinho. O pássaro também pode se sujar, mas ele fica incomodado.
e rapidamente ele busca se limpar. E quando isso acontece, ele dá um voo rasante em algum lago, ou ele tenta se limpar com as asas ou com o seu bico, porque um pássaro não aguenta ficar sujo por muito tempo. Essa é a diferença. Assim é a nova vida em Cristo Jesus. Quando o cristão peca, isso vai incomodá-lo. Por que que incomoda? Porque o Espírito Santo convence do pecado, o convence do seu erro. Então ele vai ficar inconformado com a situação. E ele vai buscar se limpar. E através da confissão de pecados, ele vai voltar à prática daquilo que Deus quer. 1 João, capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus diz claramente: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém, querido? Então, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida que nós temos, no qual nós nos tornamos uma nova criatura, nós recebemos de Deus uma experiência viva. E nós decidimos então viver no Espírito, pelo Espírito, manifestando fruto dessa nova vida. Mas para que isso aconteça, nós usamos as disciplinas espirituais. O que são essas disciplinas espirituais? Nós vamos falar um pouco sobre isso no próximo estudo. É a oração, é a palavra, é o jejum, o testemunho, a vida devocional. Então, através das disciplinas espirituais, você vai vencer o pecado e viver a liberdade que Jesus conquistou na cruz por você, de maneira que você desfrute de uma vida abundante em Deus. Amém? Eu quero deixar aqui para você refletir algumas palavras, algumas perguntas. Que áreas da sua vida você tem sentido mais facilidade para vencer seus pecados? Essa é até uma pergunta boa, né, de responder. Mas existe uma outra pergunta: quais as áreas ainda são complicadas? E nessas áreas complicadas, eu quero motivar você a orar, a buscar uma transformação, uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar com você para encerrarmos esse estudo. E que Deus te abençoe de uma maneira maravilhosa nesse dia. Pai, obrigado pela nova vida em Cristo Jesus. Obrigado porque em Ti nós somos novas criaturas. E nós não somos novas criaturas pelo nosso próprio esforço, mas é porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. E através do Teu Espírito Santo nós pedimos que o Senhor nos capacite a vivermos em plenitude dessa nova vida. Eu te peço por todos os discípulos do Senhor, por todos aqueles de maneira especial que estão iniciando essa caminhada contigo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor Gilberto Hetter, graça e paz.